E aí, eu sou o Molly Botany com mais uma dica do método Overdrive. Hoje eu vou falar sobre as preposições in, on e at. O que eu vou te falar hoje vai te ajudar muito a usar essas preposições, mas eu não vou mentir para você. Para você dominar as preposições em inglês, você precisa ter contato com o idioma, precisa estudar, precisa ler bastante. Vou te dar um exemplo com o português. Você sabe usar crase corretamente em português? A maioria das pessoas não sabe. Para aprender, você tem que estudar, tem que ler, tem que ter contato com o idioma. Legal? A gente começa com in, que é usado para indicar tempo e lugar. Sua tradução vai depender do contexto. Pode significar dentro, de, em, de, do, da ou dos, das, no, na ou nos, nas, inclusive acraseado. Você já vai entender. Veja, em 2015 tem que ser in 2015 ou in 2015. Podemos pensar da seguinte maneira. Um ano tem 12 meses, então a gente está falando de dentro do ano. Então, tem um período de tempo, a gente está dentro desse período do ano, então a gente está falando de in. Se ajudar você a memorizar, tá ótimo. In 2015, na cozinha, dentro da cozinha. In the kitchen. Olha lá, à tarde, olha o acraseado aqui. In the afternoon seria na tarde, dentro da tarde. A gente não fala assim, a gente fala à tarde, a com crase. In the afternoon. Nos sistemas, in the systems, porque a gente está falando que está dentro do sistema. Grave assim, in the systems. On é usado para fazer referência a datas e dias específicos, posição em uma superfície e também funciona como em virtual. Você já vai entender o que eu quero dizer. On pode ser traduzido como sobre, em cima de, em, no, na, nos, nas, vai depender do contexto. A gente começa com datas e dias específicos. Veja, em 5 de maio, estou falando de um dia específico, portanto é on. On May 5th. Na terça, um dia específico também. On Tuesday. Às terças, olha aí o acraseado de novo. On Tuesdays. Trata-se do mesmo dia. Estou falando de várias terças, mas continua sendo um dia só. Terça. Então é on Tuesdays. No meu aniversário. Também um dia. On my birthday. Posição em uma superfície. Sempre on. Olha lá. No balcão ou em cima do balcão. On the counter. Se eu falar in, estou falando dentro do balcão. Portanto, é on. Na minha cama. On my bed. Em todas as mesas. On all the tables. Porque está falando que algo está em cima. Está nessa superfície e não dentro de coisa alguma. Agora veja que curioso. A diferença de in e on quando a gente fala em cama. Eu ainda estou na cama. Eu quero dizer que eu ainda estou deitado. Então, nesse caso, in bed. I'm still in bed. O carregador está na minha cama. Quero dizer que o carregador está em cima da cama. Então, the charger is on my bed. Legal? E chegamos no tal do em virtual. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu vi na TV. Antes de mais nada, na é a contração entre em e a. Na. Quando eu digo que eu vi na TV, eu quero dizer que eu vi alguma coisa quando eu estava assistindo TV. Não estou falando que eu vi algo dentro do televisor, do aparelho. Portanto, não pode ser in, tem que ser on. I saw it on TV. Mesma coisa quando a gente fala de rádio. Eu ouvi no rádio. I heard it on the radio. Não está no meu computador. Por exemplo, um arquivo. Não estou falando de estar fisicamente dentro de um computador. Portanto, it's not on my computer. On também significa sobre, assim como about, mas tem uma diferença. Quando a gente fala de algo formal, de algo que pode ser usado para pesquisa, para consulta, é melhor usar on. An article on nutrition, um artigo sobre nutrição. Veja agora aqui, nós conversamos sobre umas dietas loucas, nada formal. We talked about some crazy diets. Vamos pro at, que é usado para fazer referência a ponto e hora exatos e a locais onde alguma atividade é realizada. Vamos lá. No final do filme, um filme tem começo, meio e fim. Se a gente está falando de um desses pontos, at the end of the movie. Mesma coisa para a semana. Tem começo, meio e fim. No final da semana, at the end of the week. Às 2 da tarde, a gente tem o relógio, tem uma hora exata, tem um ponto nesse relógio. Então, at 2 p.m.
at the hospital. Se eu só estou mencionando do que se trata, de qual local a pessoa está, então eu não estou falando de estar dentro ou fora do prédio, eu tenho que usar at. A gente já vai fazer uma comparação entre at the hospital e in the hospital. Já já, você vai ver que interessante. Na festa, at the party, você nunca está dentro de uma festa. Por exemplo, eu posso estar num posto comprando gelo, mas eu estou na festa. Então, eu não estou dentro da festa, eu estou na festa, sempre at the party. Agora, veja que curioso. In the hospital. He's in the hospital. Tem dois significados. Ele está no hospital dentro do prédio, é isso que eu quero dizer. Ou então, ele está internado. Quando eu falo he's at the hospital, eu só quero dizer que ele está lá no hospital, onde as pessoas trabalham, médicos, enfermeiras e por aí vai. Onde as pessoas exercem atividades ligadas ao hospital. Party tem dois significados. Partido, tipo um partido político, e também festa. Se eu estou falando de um partido político, aí eu vou usar in the Republican Party, no partido republicano. A pessoa faz parte do partido. Agora, quando é festa, não dá para usar in, tem que ser at the party, legal? Então, você já virou faixa preta nas preposições in, on, at. Você já tem informações para usá-las corretamente, mas tem muito mais coisas, tem exceções, portanto, continue estudando, tenha contato com o idioma, legal? A gente se vê.